Olá a todos, sejam bem-vindos à aula 8 do nosso curso de Python do básico ao intermediário. Espero que vocês tenham tido um belo descanso aí depois da aula 7, né, que foi formatação de strings. Aquela aula até eu fiquei com preguiça de gravar. Tava no meio dela já pensando, caramba, quando é que isso aqui vai acabar? Mas é isso aí então, vamos continuar. Agora vai ser um pouquinho mais de boa, agora a gente vai fazer a aula 8, que é operações de string. Já tem aqui meu arquivo .py aberto e pronto já para ser usado. Já vou aqui fazer a função main abre e fecha .main. E vamos ver algumas operações de string e como é que a gente vê essas operações, como é que a gente vê esses métodos de string. A gente começa criando uma string. Então eu vou criar aí uma string que a gente vem usando muito, bastante no nosso curso, que é essa aqui. Variável nome e o valor, o meu nome. Vamos ver aí as operações possíveis que a gente pode fazer com string. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a variável, vou apertar um ponto e o próprio PyCharm já vai me mostrar algumas coisas interessantes aí. Algumas das operações, alguns métodos que objetos string possuem. O primeiro que aparece na nossa lista é esse ends with, do inglês termina com, né? E serve justamente para a gente ver se uma string termina com uma certa string, né? com um certo pedaço de texto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui tudo em parênteses, num print, eu vou colocar este cara todo dentro de uma string por si só, vou fazer uma f-string e aí eu vou colocar esses caras aí para a gente poder ver o resultado. Então eu quero ver se a minha string termina com io. Vou executar. E ele mostra aí que o nome de fato termina com io, né? Fabrício termina com io. Só que se a gente colocar, por exemplo, mesmo uma dessas maiúscula, aí a coisa já muda, né? Porque o Python difere maiúsculas de minúsculas. Então a gente vê aqui que com O maiúsculo esse resultado já se torna falso. Legal. Vamos ver outra operação. Vamos ver. Então a gente começou com ends with, vamos pro find. O find ele vai procurar um pedacinho de string na nossa string. Então eu vou colocar aqui, sei lá, vou colocar brick. Brasil, Rússia, Índia e China, né? É isso aí. Vamos ver. Então find brick ele me dá 2. Por que ele me dá 2? Porque esse pedacinho, esse brick, começa no índice 2 da nossa string. Então vamos lá, ó. Índice 0, 1 e no índice 2 começa o brick, então, né? Por isso que esse pedacinho ele fala pra gente que encontrou na posição 2. Aí, né, claro que a gente tem que fazer as continhas, né, do tamanho desse brick para ver até onde que vai aqui na nossa string, né? 2, 3, 4, 5. Certo? Vou colocar uma outra aqui, sei lá, vamos procurar um oicir, que é esse pedacinho aqui ao contrário, né? Tentar encontrar esse cara e ele vai me dar -1. -1 significa que ele não encontrou nenhuma ocorrência desse texto aqui, né? Ele não procura de trás para frente, então realmente não vai fazer, né, uma busca de trás para frente. Vamos ver a próxima. Então a gente fez aí ends with, a gente fez find, a gente vai fazer o join. O join é bem legal. A gente usa listas, né? Então deixa eu ver. Eu vou fazer um pouco diferente o join. Vou colocar aqui. Deixa eu ver como é que vai fazer. Eu preciso de uma lista de strings, então eu vou ter, sei lá, nome completo e vai ser Fabrício e outra string Vernac. A gente vai dizer que join, né? Um join de espaço nessa lista completo, que é uma lista de strings. É importante que seja um uma lista, um dicionário de strings, certo?
E ele me dá isso aqui, um espaço join vazio com a lista completa dá uma string só, que é o Fabrício Werneck. Então o que acontece? Ele pega as strings da lista e junta todas as strings com o caractere que a gente passar aqui. Se eu mudar esse espaço para um traço, ele tem que colocar um tracinho aqui entre Werneck. Se eu colocar aqui, ó, traço, underline, traço, underline, traço, aqui ele vai colocar traço, underline, traço, underline, traço. Se a gente tiver mais strings na lista, mesma coisa. Oba. Oba. Então, traço, underline, traço, underline, traço, da Silva, traço, underline, traço, underline, traço. Então ele vai juntar, né, todas as strings da lista, do iterável, do percorrível, com os caracteres que a gente colocar aqui. Normalmente vai ser espaço, para a gente montar umas coisinhas bonitinhas assim, certo? Legal. Vou tirar esse aqui. O código que vai ficar no repositório é esse aqui. E vamos lá. Vamos ver o que mais que a gente consegue fazer aí com um nome ou com o completo, né? Vamos ver. Find, ends with, join, format. O format vocês já conhecem, portanto eu vou pular. Capitalize. Vamos ver o capitalize depois, junto com upper, lower e assim por diante. Case fold. Vamos fazer o case fold, vamos ver o que acontece. Bom, nada de muito diferente, né? Aqui na documentação ele fala que ele retorna uma versão dessa string que é boa para comparações em que não é importante a letra ser maiúscula ou minúscula. Então no nosso exemplo aqui ele deixou tudo minúsculo, mas em alguns outros casos ele pode deixar de repente uma outra letra maiúscula. E ele sempre vai funcionar com as mesmas letras, então se a gente colocar isso em duas strings, né, se a gente fizer case fold em duas strings, e comparar elas, se a única diferença delas for de caso, né, de maiúscula ou de minúscula, a comparação tem que dar que elas são duas strings iguais. Beleza? Aguinha gelada, se hidratem, tá? Tô bebendo uma aguinha gelada que tá bem quente hoje aqui na gravação. Então foi o case fold, vamos ver aqui mais, case fold, capitalize, center. O center ele faz mais ou menos a mesma coisa que o format, com a setinha para cima, tá bom? Vamos ver. Meu nome eu sei que tem 8 caracteres, eu vou colocar então 10 aqui. E a gente vai ver que, olha só, ele cria um espacinho aqui e um espacinho aqui. A mesma coisa que fazer o format com a setinha para cima e 10 caracteres, né? E ainda posso fazer aqui, ó, que o caractere para deixar ao redor da string vai ser um arroba. Então, olha, arroba, Fabrício, arroba, né? Isso aqui vou até colocar aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Nome... 2 pontos, aí eu quero pra cima 10 e eu quero um arroba aqui do lado. Talvez isso não dê certo por causa do igual. Pensei mesmo que isso fosse acontecer. Será que aqui ele vai? Foi. Só que ele ficou com a formatação escondida, né? Beleza. É isso aí que a gente queria mesmo. Exatamente a mesma coisa, certo? Então, se você não quer ficar lidando com a formatação, usa o center. O que mais? Vamos ver. A gente faz o center. Find center case fold with join, capitalize. Count. O count ele vai contar quantas ocorrências de um certo caractere ocorrem nessa string. Então eu sei que tem 2 i's no meu nome, eu vou vir aqui, eu vou fazer i. Só que eu vou fazer a mesma coisa com um F maiúsculo. Vamos ver. Count i, ele encontrou 2 i's minúsculos, né, no meu nome. E encontrou um F maiúsculo no meu nome. Também encontrou 0, não, tem um A do Fabrício, caramba, é verdade. Que letra que eu não tenho no meu nome? Eu não tenho uma vogal U, né? Não tem um U. Então ele tem que encontrar 0 letras U no nome, certo? Beleza. Vamos pro próximo. Então a gente fez esses caras todos, tem o encode.
encode e o decode, ele serve para transformar, né, para frente e para trás de string para byte e vice-versa, mas isso não tem muita utilização, a menos que vocês vão mexer realmente com bytes. No máximo, o que vocês podem precisar é, de repente, se vocês estão mexendo aí com coisas da internet, né, vocês podem querer codificar a string para UTF-8. Inclusive, esse UTF-8 é o padrão, então tudo que vocês precisam fazer é encodar. E por padrão ele já vai te dar a string codificada em binário. A gente sabe que é binário por causa desse B. Do mesmo jeito que a gente coloca, né, o F para fazer string formatada, o B é string binária. É um tipo diferente de string, tá? O F ele formata string e deixa string normal, só que o B é um tipo diferente de string. Tanto que a gente pode fazer, inclusive, não dá pra fazer BF nem FB. Tudo bem. Legal, vamos lá. Próximo, bom, tem o decode, né? O decode, esse aqui ele não vai dar certo, já porque o string não tem decode. O que tem o decode é o binário. Então a gente pode fazer as duas voltas, o encode e depois o decode. Ele vai voltar pra gente. O encode sozinho está com uma string binária, né? E quando a gente faz o decode numa string binária, ele devolve pra gente uma string comum. Certo? Beleza. Então vamos lá. Esse exemplo aqui especificamente eu vou deixar assim, ó. Fabrício. E esse aqui, mesma coisa, só que eu vou escrever a binária direto aqui. Fabrício. O PyCharm até deixa em cor diferente, né, quando é binário. Mas é isso aí, vamos lá. Olha lá, Fabrício.encode igual a bfabrício, bfabrício.decode igual a Fabrício. Vocês não vão precisar muito disso, mas qualquer coisa tá aí, certo? Vamos lá. Então a gente fez o count, find encode center, ends with, case fold, a gente fez o decode que não está aparecendo aí. Esse capitalize está pedindo para aparecer, né? Então vamos logo fazer o capitalize. Só que acho que nessa string ele não vai fazer nada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, ó. Colocar... Fazer assim, ó. Deixar cada letra em um caso pra gente ver o que ele faz. O capitalize do Fabrício, ele transforma, deixa só a maiúscula capitalizada, a maiúscula capitalizada. Deixa só a primeira capitalizado, né? Só a primeira letra fica maiúscula, o resto fica minúsculo. Então ele troca tudo aqui, né? No caso, quase tudo. Junto com o capitalize, já tem outras duas aí que a gente gosta também, que é o upper e o lower. Esse a gente usa bastante também. O upper vai deixar tudo maiúsculo e o lower vai deixar tudo minúsculo. Isso aqui é de uppercase, né? Caixa alta, e lowercase, caixa baixa. E eu acho que a gente ainda tem, não sei se saiu, não, está aqui ainda, que é o title. Title ele faz mais ou menos a mesma coisa que o capitalize. Vamos lá, ó. Vamos ver a diferença entre eles. Silva Werneck. Então tem a nossa resposta. O capitalize ele pega só a primeira letra da string e deixa ela maiúscula. No caso, o primeiro caractere, né? Já o title não. O title, depois de cada espaço, ele pega e deixa maiúscula a primeira letra da próxima palavra, né? Então ele quebra em palavras e coloca a primeira letra maiúscula. O capitalize ele deixa só o primeiro caractere da string inteira. Beleza? Cara, eu já tô querendo eu já tô querendo mudar isso aqui tudo pra deixar direto aqui assim, ó. Inclusive com nome, mas aí eu acho que eu vou fazer depois só pra jogar no repositório. Enquanto a gente estiver aqui, vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Pegar esse aqui já que eu vou fazer com esse cara agora. Encode, count, find, center, capitalize, case fold, ends with, expand tabs. O que faz o expand tabs aqui? Que eu não sei, eu nunca usei esse método. Retorna uma cópia em que todos os caracteres de tabulação são expandidos para usar espaços.
Se o tamanho de tab não for providenciado, um tamanho de 8 é presumido, então por padrão ele é 8, né? Então vamos ver. Vou colocar alguns tabs aqui, ó. Coloquei 2 tabs. Ah, eu não posso colocar nesse string, não é verdade. Ele não deixa. Tá. Então eu faço aqui rapidinho. Só para vocês verem, mas isso eu vou deixar fora do repositório. Então, a gente vê aqui, ó, TT, isso aqui vai ser tabulação, né? TT. Opa. Tá. TAB. Então isso aí é o espaçamento, né, entre eles. A gente pode vir nessa string, fazer expand tabs. Por padrão ele vai deixar com tamanho 8, mas a gente pode colocar o tamanho que a gente quiser. Aí ele vai tirar esses t's e deixar com espaços, né? Como é que a gente vê isso aí? Tira o print. Só tirar o print. Então tá ali, ó. Aqui a gente vê os tabs, né? Os barra t's. Aí a gente vai fazer sem nada, sai o barra t e entra espaço. E a gente define quantos espaços que cada tabulação vale. Certo? Bonito. Bonito demais. Bonito por demais. Vamos pro próximo. O format a gente já conhece. O format map é bem conhecido com o format. Mas em vez de a gente colocar, por exemplo, nome igual valor, a gente passa um dicionário, né? Esse map aqui que ele pede é basicamente um dicionário em que as chaves são os pedacinhos que a gente quer substituir, né? E os valores do dicionário são os valores com os quais a gente quer substituir. Index. O index serve pra gente... Bom, é index, né? Vamos só colocar e ver se é o que a gente espera. No caso, a letrinha B. Precisa ser string. Não, na verdade o index é parecido com o find, né? Ele é parecido com o find no sentido que ele vai tentar encontrar isso aqui que a gente passa, né? Então, vou deixar aqui, ó, brick, igual a gente deixou lá em cima. Ele vai dar inclusive a mesma resposta. A diferença vai estar quando a gente fizer algo que não existe na string, porque em vez de dar um -1, ele dá um erro de valor. Ou seja, é exatamente a mesma coisa que o find, com essa diferença. O find, quando ele não encontra, ele retorna -1. O index, ele retorna um erro de valor. Então isso aqui eu vou deixar comentado. Value error. Legal? Beleza. Próximo. Vamos lá. Depois do index vem... Format is all, non is alpha. Tá, isso aqui são os para verificar, né? Se a string é alguma coisa. Se a string é alfanumérica, a string é alfanumérica. Não tem número, mas tem os alfas. Mesma coisa aqui, is alpha. Alfabético, né? Alfabético e numérico, alfanumérico, alfabético. Tem o is alfanumérico, alfabético. Acho que seria o is digit, para saber se são todos dígitos, né? Então o alfanumérico é basicamente este ou este, né? E como a gente sabe que verdadeiro ou falso dá verdadeiro, esse resultado aqui tá certo, né? Vamos lá, próximo. Quanto espaço aqui, né? Depois do isDigit vem o quê? IsDigit, isalpha, isalnum, isASCII, para a gente ver se os caracteres estão na tabela ASCII. Vocês podem procurar isso aí depois se vocês não souberem o que é, mas basicamente são 128 caracteres. Alguns deles
Sendo que desses 128, 10 são dígitos e 52 são letras, 26 minúsculas e 26 maiúsculas. Essa tabela ASCII não inclui acentos. Então, se o Python não trata esse acento de maneira diferente, olha só, essa expressão tem que dar falsa, porque o i com acento não está na tabela ASCII. Só está na tabela ASCII as letrinhas sem acento. Mudei aqui, esse aqui agora vai mudar para verdadeiro. Mudou ali, entendeu? Então é isso aí, o acentinho faz diferença quando a gente está vendo se está na tabela ASCII. Basicamente, se você precisa saber se uma string é texto, né? Você usa o isalpha ou isalnum. Aí já é o suficiente. Certo? Beleza. Então vamos lá. Próximo. Is_ASCII digit alpha ou num is lower. Slower deveria estar junto com o lowercase, Slower deveria estar junto com o lowercase, né? Porque ele verifica se a string é completamente minúscula. E o mesmo vai acontecer pro isUpper. Já vou até colocar uma terceira aqui, vai. Vamos ver o que a gente consegue colocar. isUpper is lower, is decimal, is identifier, is numeric, is printable. Basicamente aí tá um monte de testes, né? Um monte de testes booleanos. Se é um identificador, se é numérico, se é imprimível, né? Se é imprimível, se é impressável, não sei como é que se fala. Basicamente a gente pode usar print para mostrar isso aí na tela. Se é espaços, né? Se a string é composta só de espaços, tabulações, quebra de linha. Se é um título, né? Se ela está no formato do title que a gente viu aqui em cima, em algum lugar aqui, né? Na linha 21. Mas é isto. Podemos seguir em frente desses is. Vamos lá. Encode, is_ASCII, expand tabs, casefold, find, format, blá, join, a gente já viu lá. ljust, esse aqui é left, justify. Daqui a pouco a gente vê. Make trans partition. Remove prefix, e remove suffix, ele basicamente corta a string para você, né? O remove prefix ele vai remover um prefixo, como o próprio nome diz. Então se eu colocar aí fab com F maiúsculo, ele vai tirar, vai ficar rício. Se eu colocar issue no remove suffix, ele vai deixar fabre só na string, né? Vai remover o prefixo ou o sufixo dependendo aí do que você escolher. Replace vai fazer uma troca na string. Então vamos lá. Rício iu. Então vamos trocar rício por iu e ver o que acontece. Ele dá Fábio pra gente, faltou um igual aqui. Fabrício.replace, rício com iu, então trocar o rício com um iu do Fabrício vai fazer com que ela vire Fábio, certo? Legal. Que mais? A gente viu junto com o join, deixa eu subir lá e deixar junto com o join. Eu não vou deixar aqui embaixo mesmo pra gente poder ver aqui bonitinho. Mas aí vocês se lembrem. Vocês se lembrem não, deixa eu puxar pra cá. Então aqui eu vou fazer aqui eu estou fazendo um join, aqui eu vou fazer um split. Print, blá. Aí eu já quero um igual aqui. A string é Fabrício Werneck. Eu quero fazer um split. Pode ser só split sem nada. Quando eu rodar, ele vai me dar uma lista com as strings, né, separadas pelo carinha que eu passei aqui. Se eu não passar nada, o Python vai entender qualquer tipo de espaço, né? Espaço em branco, tabulação, quebra de linha. Ele vai saber aí o que fazer. Mas eu também posso falar, eu quero que você separe só por isso aqui. Aí ele vai pegar e vai separar também. Quero que você separe por letra I. É possível, sim, claro que é. Então tá aí, ó, Fabre, aí o C ficou sozinho e o Werneck. Eu quebrei, né? Eu tirei a letrinha I e quebrei em 3 strings essa aí.
Normalmente a gente faz assim, né? Split por espaços. Ou mesmo, se a gente quiser cada letrinha da string, cada caractere, faz um split por uma string vazia. Ele não funcionou. Ele funcionava antes. Tá bom. Acho que para fazer isso aí é de outra forma. Hoje depois eu descubro e depois a gente fala. Então pode esquecer esse exemplo. Deixa só com espaço em branco. Legal. Vamos ver. Fabrício. Ponto, tem justify? Não, tem ljust e rjust. Isso aqui é a mesma coisa que o center, só que para esquerda ou para direita. L de left, de esquerda, ou R de right ou direita, né? Então vamos lá. Eu quero 10 caracteres aqui e eu quero 10 caracteres aqui também. Vou deixar junto com o center. Cadê o center? Aqui, ó. E eu tô começando a esquecer os sinais de igual aqui. Então tá aí, ó. Ljust vai justificar para a esquerda, colocar 2 espacinhos na direita. O rjust vai justificar para a direita, então vai colocar 2 espacinhos na esquerda. E o center é o center, né? O center a gente já sabe o que ele faz. Certo? Aqui eu vou trocar, só para ficar alinhadinho lá no terminal. Só para ficar bem bonitinho. Tá aí, ó. Dá pra fazer uma escadinha se a gente deixar o rjust aqui, o center aqui e o rjust aqui. Ah não, o nome. Ok. Vou fazer assim então. Escadinha, tá aí. Legal. Próximos, vamos ver o que a gente tem lá pra baixo. Vamos ver o que já tem aqui esperando a gente aqui embaixo. Tem o upper que a gente viu, tem o translate que a gente não vai ver. Title a gente já viu, swap case ele vai basicamente trocar, né, maiúscula e minúscula as letras. Strip, o strip é interessante. O starts with deveria estar junto com o ends with. Split, partição é legal a gente ver também. Beleza. Então vamos ver. Starts with, vou colocar fab e o. E, claro, o igual. Antes que eu esqueça. Fabrício começa com fab? Sim, começa. Fabrício começa com io? Não, não começa. Vou deixar esses dois juntinhos, né? Pronto. Bonito. O partition é interessante. O partition é muito interessante. Quando a gente quer quebrar a string em duas, de acordo com o caractere, não importando se esse caractere se repete. Então a gente pode fazer isso bastante para fazer leitura de arquivo de configuração. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma configuração que a configuração pode ser modo igual, não sei, vamos colocar qualquer coisa aqui. FSCK igual a force, então a gente tem 2 sinais de igual aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu colocar para vocês verem já. Eu vou fazer ponto partition pelo sinal de igual. O que vai acontecer? Ó, ele separa, ele dá uma tupla com 3 elementos pra gente. O primeiro é o modo,
O segundo é o sinal de igual, que é o que a gente está procurando. E o terceiro é todo o resto do texto, incluindo os caracteres que a gente estava procurando, porque ele só... Desculpa, porque ele só quebra uma vez a string. Ele encontra, quebra e segue em frente. O resto ele joga aqui. Também tem o R partition, de right partition, né, que ele começa a ver pela direita. Ele faz o contrário. Ele vê o force, ele vê o igual, né, entre o FSK e o force, separa esses dois, e aí o resto, à esquerda do igual, ele deixa tudo sem mudar. Modo igual FSK aqui nesse caso, né. Para arquivo de configuração, o partition é o que a gente quer, porque a gente separa o nome da configuração e o valor da configuração, certo? Beleza. O que mais a gente faz com strings? Adjust partition index center, encode, start, change with, replace, is, expand tabs, capitalize, count, case fold, find and with, format is decimal, blá blá blá, join lower, strip, make strip é legal a gente ver. Make trans, o make trans é para fazer uma tradução, né, para usar junto com o translate, que a gente não vai ver nessa aula. Raramente se usa esse negócio, então não tem realmente por que ver isso aí. Remove prefix, remove suffix eu não vou mostrar, eu acho que eles são bem autoexplicativos, fiquem à vontade para testar vocês mesmos. Vamos fazer o strip, né? O strip quando a gente pensa, né, nessa palavra strip, a gente pensa em algo bem específico que eu não vou falar aqui o que é. Mas o que acontece no Python é mais ou menos parecido, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 3 espaços antes do Fabrício e 3 espaços depois dele. E vou fazer ponto strip, né? O que vai acontecer? A gente vai arrancar os espaços da nossa string, tanto da esquerda quanto da direita. E a gente tem duas variações, o lstrip e o rstrip. O lstrip vai arrancar os espaços só da esquerda e o rstrip vai arrancar os espaços da direita. O strip é a junção dos dois. Então aqui, ó, strip ele tira tudo, deixa só o Fabrício. O lstrip ele tira da esquerda, mas o da direita continua. E o rstrip mesma coisa, ele tira da direita, mas o da esquerda continua. Belezinha? Então é isso. Que outras operações de string a gente pode ver? Slicing, fatiamento. Isso, o mesmo fatiamento de fatia de pizza, fatia de bolo, é isso aí mesmo. Se a gente tem, por exemplo, a gente pode acessar, Fabrício, a gente pode acessar os caracteres aqui do mesmo jeito que a gente acessa elementos de lista com índices. E isso aqui é perfeitamente válido. B, né? Deixa eu colocar isso aqui num fstring para ficar bem... Oh, caramba. Só que esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra... e esse aqui sai. É isso aí, né? Opa, faltou igual. Então, Fabrício na posição 2 tem a letra B. Na posição 0 tem a letra F maiúscula. Na posição -1 tem o O, que é a última letra da string, né? Então, -1, -2, ele começa aí de trás pra frente, olha lá o I. Aí o próximo vai ser o C, quer ver? Olha lá, é C. Então esse é o indexamento, né? Indexação. E também a gente tem o fatiamento. Como assim? Eu quero um pedaço desse string. Eu quero só os três primeiros caracteres. 0, aí eu faço aqui, ó. Então 0, 1, 2, 3, ó. 0, 1, 2, mas eu preciso... Mas assim como no range, assim como no intervalo, né, o for i in range, o segundo número ele é exclusivo, então a gente precisa colocar o valor desse cara aqui, ó. Então 0, 1, 2, 3, o R está no 3. Se a gente colocar 3 aqui, ó, ele dá 3 letras, ele não dá o R pra gente, dá FAB, F-A-B. Ou seja, o índice de início, que é o 0, mais o número de caracteres aqui, ó, que é o 3, né? Se a gente quiser brício, aí já é a partir do 2. São 8 caracteres, né? 0, 1, 2, 3, 4... Na verdade, brício são 6.
2 mais 6 dá 8, então eu vou colocar 8 aqui. Brício, tá aí. E se eu quiser só um pedaço, se eu quiser brick, mesma coisa, né? Eu vou começar do 2, e eu quero 4 caracteres, é 2 mais 4, então é 6. Brick vai dar aí Fabrício 26, certo? Exatamente como no range, for i in range usa essa mesma sintaxe, inclusivo, exclusivo, né? Ah, mas professor, o range tem uma coisa a mais, né? Que é o passo, aquele negócio que a gente diz de quanto em quanto que a gente quer ir. No slicing, no fatiamento também existe isso? Existe. Só a gente colocar mais 2 pontos aqui e colocar um 2, por exemplo. Aí ele vai de 2 em 2. B. Ele pulou o R, né? E colocou o B e o I só. E o C do brick foi descartado. Ó. 0 a 6 de 2 em 2. FBI. 2 a 8 de 2 em 2. BI. B. Quase um B-movie. Tem também como a gente inverter strings usando passos negativos, mas a gente já vai ver. Primeiro eu quero mostrar o seguinte. 8 é sempre o final da nossa string, certo? Então, se a gente quiser a partir do B, a gente pode simplesmente colocar 2 pontos. Ele entende que isso aí vai ser até o fim da string. Do mesmo jeito a gente pode colocar aqui, ó, 4. 4 não, 3. Sem um número à esquerda dos pontos, ele vai entender que é do começo da string, por isso ele dá fab pra gente. Então, isso aqui, mesma coisa, os dois. Beleza? Só que a gente consegue aí economizar algumas tecladas. E finalmente, a gente consegue fazendo aqui 2 pontos, menos 1, que é só colocando o passo, e ele inverte a string pra gente, o Isirbaf, que é o meu nome ao contrário. Vamos ver, ó, 0, 4, tem nada. 6, tem nada. Será que aí eu tenho que colocar, sei lá, 6, 2? Opa, fiz errado. Peço perdão pelo vacilo. Isso aqui pode ir pro saco. Aqui. É isso mesmo, é exatamente igual no range, né? Se a gente fizer um descendente aqui, do 6 pro 2, aí o passo já precisa ser negativo, né? Exatamente igual. Belezinha? Pessoal, então é isso de operações de strings, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi bem mais curtinha do que a anterior, né? Ainda bem, porque realmente a outra ficou bem longa. Até eu fiquei com preguiça. Mas é isso aí. De operações de string, por enquanto é isso que a gente vai ter. É isso que a gente vai ver. Se vocês quiserem testar outras operações, muito fácil, ó. Faz esse print aí, né, que eu escrevi. Então, print fstring, ó, coloca aqui já. Abre a chave, já deixa o igualzinho aqui. Não faz que nem eu que tá esquecendo. Deixa aqui, ó, aspas simples para abrir a string, né, e coloca aqui, ó, ponto, e aí vocês conseguem ver tudo que vocês conseguem fazer com as strings. Beleza, pessoal? Então é isso. Para essa aula não tem exercícios. Vejo vocês na próxima aula. Falou!